burnout consiste num síndrome de stress crónico associado ao meio laboral, ao trabalho. Ou seja, nós sentimos stress noutras áreas da vida, mas este síndrome é especificamente associado ao stress que nós experienciamos no trabalho e tem a ver com o período de tempo que nós somos expostos a este stress e à não capacidade do nosso sistema, do nosso corpo, conseguir lidar com eles. Imaginem, por exemplo, uma torradeira. Nós pomos lá o pão, se ele salta depois de um minuto, ele vem perfeitinho, ou sabe bem, está torradinho, ótimo. Quando nós vamos ao trabalho, imagine, somos um pãozinho que vamos lá dentro e corre tudo bem. O que acontece é que com o burnout, a torrada não salta, fica lá dentro. E, eventualmente, depois de tempo suficiente lá dentro, nós começamos a torrar. E ninguém nota. Só quando estamos mesmo a deitar fumo e a incendiar, é que os meios de alerta soam e nós somos capazes de ser identificados para ter o tratamento devido. Isto é uma forma comprida de dizer que o burnout é stress, é no trabalho, dentro deste contexto, e acontece muito devagarinho. Muitas vezes nós não sentimos os primeiros sintomas até ser, infelizmente, tarde demais. Sim, tem vindo a afetar mais pessoas, não obstante os diagnósticos, ou seja, nós trabalhamos com alguns dados. A doença de burnout em si, ou o síndrome de burnout em si, foi caracterizado nos anos 70. Só foi reconhecido pela OMS em 2018 e só foi globalmente reconhecido como um síndrome em 2022. Ou seja, nós não temos muitos dados para comparar, só a partir de 2022. E mesmo assim, nós sabemos que pós-pandemia houve um aumento de cerca de entre 25% a 35% nos locais de trabalho. Claro que ao nós conseguirmos identificarmos e aos profissionais de saúde estarem mais sensibilizados o que é, conseguimos fazer um diagnóstico mais precoce. Mas penso que várias condições que nos rodeiam têm também contribuído para este aumento. Os primeiros sinais de alerta normalmente não é o indivíduo que os identifica, são as pessoas ao seu redor. Notam que está mais cansado, mais irritável, queixa-se mais das coisas. Nós começam a reparar que havia a festa da escola, havia o evento familiar, já não pode ir porque está a trabalhar, ou acorda e dormir muito mal e não sabe porquê. Mesmo estando disposto para o trabalho, parece que o resto da vida não tem tanto brilho. E esses são os primeiros sinais que conseguimos identificar ao redor das pessoas que notam que pode estar aqui num processo de início. O mesmo pode sentir que pode estar a entrar quando no início tinha uma grande motivação, uma grande idealização do trabalho, mas pouco a pouco vai ficando cansado, vai ficando cético, sabe que por mais que faça não vai ter os resultados desejáveis, as tarefas nunca acabam. E já não acorda de manhã com o mesmo sentimento de querer ir para o trabalho. Isto, o cansaço crónico, quando nós descansamos no fim de semana, não nos sentimos recuperados. Sintomas algumas vezes físicos, por exemplo, dores de barriga, alguma queda de cabelo pode acontecer. Sintomas associados ao stress, mas que pioram em períodos intensos de trabalho. Os riscos podem ser vários e graves. Existem diferentes fases do burnout. Nós temos um início que sentimos um bocadinho cansados, se calhar era suposto termos descansado ao fim de semana, mas optamos por acabar aquele projeto, não dormimos tão bem. Depois nós sabemos que o burnout começa a afetar o sono, porque o stress crónico faz um aumento no stress e nós não conseguimos descansar tão bem quando estamos estressados. E, eventualmente, a falta de descanso, o tempo que nós estamos no trabalho, a irritabilidade aumenta. Não estamos tão disponíveis para as pessoas na nossa casa, ou seja, já há tensão nas nossas relações, a nossa mãe está chateada, o nosso parceiro queria mais tempo, as nossas crianças começam a ficar mais chateadas que não nos veem, até eventualmente haver consequências de saúde. Estas podem ser a curto prazo, ou seja, nós sentimos que a nossa digestão já não acontece como devia de acontecer, começa a aparecer condições na pele que os dermatologistas não conseguem explicar, até eventualmente situações mais crónicas. Isto porque
a exposição crónica ao stress pode gerar doenças cardiovasculares, pode eventualmente contribuir para diabetes tipo 2, outras doenças autoimunes que está muito prevalente nas mulheres e outras demais doenças. Isto quando é prolongado por grandes períodos de tempo com stress elevado. E, por final, uma desensibilização do stress. Ou seja, a pessoa teve tão tempo estressado, o corpo teve uma resposta tão grande que no final ele não sente nada, nós sentimos afastados e apagados do mundo. Sim, tendencialmente. Nós temos aqui várias fases do burnout, como eu referi. As primeiras é quando nós começamos a sentir um ligeiro cansaço, mas continuamos, nós sentimos, ok, estou cansada, se eu deixar esta tarefa para trás vai acumular, então depois eu vou ficar mais cansada. Então nós tentamos fazer mais e dedicamos-nos ainda mais. A consequência disso é que vai haver sempre mais tarefas para fazer, então ficamos cada vez mais cansados. Esta é a transição da primeira fase para a segunda. Na segunda fase nós já sentimos um cansaço mais crónico, mas começamos a investir, sentimos as tais mudanças no sono, mas acreditamos que tomarmos um suplemento ou bebermos mais água, vai estar tudo ok. Esta fase 2 é a fase certa para nós intervirmos, porque o que os cientistas e a literatura nos diz é que falarmos com alguém nesta fase, dizemos eu estou muito cansado, já não gosto tanto do meu trabalho, nós conseguimos falar com um psicólogo, com um amigo, com alguém com formação em burnout, conseguimos aprender boas técnicas para gerir o stress e aí já não temos as consequências crónicas ou a longo prazo que nós falamos antes. A partir desta fase, entra na fase 3 e 4, que é quando o stress já está instalado, ou seja, nós vamos de férias, temos o fim de semana, não conseguimos relaxar, não conseguimos desligar, já temos problemas digestivos, outras condições físicas associadas, já está um humor irritável e depois temos a fase 5, o burnout total. E aí muitas vezes chega à tal parte do esgotamento que as pessoas sentem fisicamente não conseguem sair da cama, chegam ao trabalho, não sabem o que fazer. Entre a fase 4 e a fase 5 nós temos muitas situações de presentismo, que é quando as pessoas estão no trabalho mas não estão a fazer tarefas nenhumas. Temos absentismo, quando as pessoas começam a meter baixas e simplesmente já não são produtivas, nem no trabalho, nem fora, porque toda a capacidade mental já foi ocupada, foi esgotada, como um fósforo que riscamos, arde rápido demais e já não há mais nada lá. E quando chega à última fase, aí muitas vezes, quando as pessoas já não conseguem levantar da cama é quando nos procuram e, infelizmente, a terapia é muito mais intensa, muito mais duradoura e não conseguimos reverter da mesma forma. Existem certas condições físicas e consequências relacionais e psicológicas que é gerir, mas já não conseguimos reverter. O indivíduo nunca é só o trabalho. Nós passamos muito tempo no trabalho, mas temos outros fatores da vida e, geralmente, para existir aqui um contexto de burnout, nós temos os contextos individuais, que são as características da pessoa, a personalidade, se nós gostamos do trabalho, se nos identificamos, temos depois os contextos da empresa em si, que foi uma das partes que tocou as políticas da empresa, a remuneração, as tarefas e tudo, e depois temos aqui o ambiente socioeconómico, cultural em que vivemos. Nós sabemos que nesta fase estamos num ambiente mundial muito instável, em que vemos muitas notícias, na sua maioria negativas, sabemos que o custo de vida está mais alto e há uma série de stressores ambientais que muitas vezes, antes de nós nos levantarmos da cama, já somos expostos, porque abrimos as notícias, porque vimos que as rendas vão aumentar outra vez, a gasolina vai aumentar e isso já começa a ter aqui um elemento de stressor no cérebro antes de nós chegarmos ao trabalho. Entretanto, chegamos ao trabalho, as empresas têm um papel protetor, mas não da forma que tradicionalmente pensam. Nós sentimos que as empresas dizem, vamos ter um dia de mindfulness, ou vamos ter um workshop para aprender a respirar. Isto são técnicas ótimas para aprender e toda a gente deveria aprender, mas não é o suficiente.
está dentro da cultura da empresa, está como nós formamos os nossos gerentes, como é que é feita a comunicação interna e a gestão que fazemos do nosso tempo e das tarefas. Nós sabemos que um dos elementos principais é ter acompanhamento suficiente, ou seja, alguém entra numa empresa, está a fazer o treino, ela tem capacidade, ela sente-se apta, está a ser acompanhado por alguém que a apoia mesmo e não diz, faz as tarefas e se despachas rápido. As pessoas têm de sentir que podem errar e é seguro aprender, mas também têm de ter autonomia suficiente. Porque se nós temos um gerente, alguém que está sempre a olhar por cima do nosso ombro, não sei se estás a fazer bem, olha, a fazer uma microgestão, também sabemos que não é bom porque não nos dá o sentido de autonomia. E isto vem-nos das teorias da motivação. Nós sabemos, por estudar os grandes atletas, que nós temos mais ou menos uma curva. Existe um nível de desafio ótimo e é este nível de desafio que as empresas deveriam tentar para todos os seus colaboradores. Ou seja, entre a tarefa é desafiante o suficiente que me mantém interessado, tem algum tipo de desafio mental ou físico, dependendo do trabalho, há alguma novidade, não é monótono, mas não é tão difícil que eu não consigo fazer e torna-se frustrante e eu sinto-me incapaz. É muito esta dimensão que as empresas deveriam cuidar, o volume das tarefas, os horários, ter atenção quando as pessoas falam, porque da minha experiência, as pessoas muitas vezes tentam dizer alguma coisa antes de chegar ao ponto limite. Não dizem que eu estou exausto, já não durmo há 3 dias, eles dizem não sei se consigo aguentar mais esta tarefa, não estou a pensar tão bem, já não me lembro das coisas como antes, só que muitas vezes os gerentes e quem deveria estar lá para proteger e fazer esta boa distribuição das tarefas não está atento e torna-se numa cultura em que propaga-se. Isso é um aspecto muito importante. Na vida profissional, nós sabemos que para as empresas e para o governo português representa 3,6% do PIB do país, ou seja, as empresas e o país geram muito menos dinheiro porque estas pessoas ou estão no trabalho e não estão a conseguir executar o trabalho como deve de ser, ou pedem baixas, não são capazes. Nós queremos pessoas saudáveis, capazes de desempenhar as suas funções de forma plena. Isto é um custo real para as empresas e cada vez mais preocupante como estamos a ver este aumento. Nas famílias também existem consequências extremas. Imaginem um copo de água. Se nós enchemos até metade durante o dia de trabalho e depois enchemos mais um bocadinho quando chega à casa da família, nós chega cheio. O que acontece no burnout é que nós não conseguimos esvaziar, não nos conseguimos desligar do trabalho, então este copo já está cheio. Quando a pessoa chega à casa, por mais que seja a cotinha que existe, a mulher que faz um comentário, os filhos, os pais, mesmo os amigos, a pessoa já não tem energia, já não tem mais capacidade mental, então tudo torna-se um desafio, é uma situação de sobrevivência. E isto consome energia. O nosso cérebro tem determinada energia para lidar no dia e esgota. Então, com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós queremos estar mais disponíveis, especialmente com as crianças na nossa vida, nós queremos conseguir dar atenção, ser pacientes, mostrar o exemplo, mas o cérebro está tão cansado no burnout que não consegue, só pensa em descansar ou na próxima tarefa do trabalho. E isto pode tornar as relações muito desafiantes, daí a importância de quem está à volta destas pessoas que sente que podem estar a entrar numa situação, de forma calma, mencionar, eu sinto que não estás tão bem, já não falas com a mesma paciência antes, porque pode fazer a diferença. O primeiro é estar alerta. Saber que no início o burnout é com um entusiasmo grande e ainda hoje eu tive esta conversa. Nós gostamos do trabalho, estudamos X anos para nos dedicar a esta tarefa, era o meu trabalho de sonho, é uma boa oportunidade, vou-me dedicar muito. Então aceitamos mais projetos do que o que nós talvez devíamos ou sentimos capacidade porque estamos tão entusiasmados e queremos mostrar que estamos empenhados. Muitas vezes nós não temos esse apoio do outro lado. E o que é entusiasmo no início
depois lentamente vai se deteriorando e tornando em cansaço, em incapacidade. Então a primeira parte eu diria que era ter uma boa gestão de vida pessoal e relação trabalho-vida pessoal. Um dos conselhos que eu posso dar é às pessoas terem sempre hobbies e tarefas e interesses fora do trabalho. Porque imaginem um prédio. Se um prédio só tem uma base para sustentar, torna-se muito frágil. Qualquer coisa pode cair. Se nós só investimos no nosso trabalho, só vai ter esta base. Contudo, se nós cultivamos o nosso trabalho, cultivamos a família, cultivamos um hobby, nós gostamos muito de correr, somos bons corredores, o que é que se diz? E nós gostamos de ler, enche-nos a alma. Já temos aqui vários pontos que vão sustentar a nossa identidade. Então, se eu não estou, se há alguma coisa no trabalho, eu tenho outras coisas que me vão proteger. Este eu diria que é o primeiro passo e essencial. O segundo, eu diria que é a informação e literacia sobre o que é a ansiedade. Porque a ansiedade, na realidade, é algo que pode nos motivar, pode nos fazer ter vontade para. Mas quando é em excesso, quando nós vamos dormir, logo de manhã quando nós acordamos, torna-se desadequado. Então, fazer exercícios de respiração, se nós sabermos desligar-nos de vez em quando. Por exemplo, um dia, no fim de semana, eu não olho para o telemóvel. Fazemos uma boa higiene do sono, porque nós sabemos que quando nós estamos a dormir é quando o nosso cérebro está a reciclar tudo o que nos aconteceu durante o dia, está a jogar fora o que não interessa e está a guardar aquelas memórias, o que realmente nos interessa. E são essas memórias que vão nos tornar melhores no dia da manhã. Numa fase mais avançada em que as pessoas já sentem que estão em exaustão, não têm gosto pelo trabalho, já está a começar a afetar as outras áreas da vida, que diria aí que é mesmo tentar assinalar perante os seus colegas e superiores o que está a acontecer, porque muitas vezes existem certas condições na empresa que podem ser alteradas ou tidas em conta para mitigar este caso, ou eventualmente procurar ajuda profissional para então conseguir fazer esta gestão, porque cada caso, é saber que não estamos sozinhos, que existem muitos bons protocolos para tratar do burnout e quanto mais cedo nós conseguirmos sinalizar e pedir ajuda, melhor. As empresas são responsáveis por criar um ambiente digno. Isto do contexto de trabalho também é muito relevante. Antigamente, nós estamos a falar tipo século XVIII, o trabalho era algo que nós tínhamos simplesmente de fazer para sobreviver e o patrão era tudo. Com a evolução industrial veio outros meios, nós sim tínhamos um trabalho, mas esse trabalho sustentava uma outra vida, nós conseguíamos comprar casa e houve uma certa evolução, mas também constituía uma virtude, sou uma pessoa muito trabalhadora. Hoje em dia, nós vemos o trabalho como uma forma de autorrealização, ou seja, as pessoas identificam-se mesmo com a sua profissão. Eu sou médico, sou enfermeiro, torna-se parte da identidade da pessoa e não só algo que ela faz para contribuir para a sociedade ou para ganhar dinheiro. E isto é importante porque as empresas não têm só a responsabilidade de ter um colaborador para fazer X tarefas, têm um autoconceito da pessoa nas suas mãos. Então precisamos dar o devido valor a isto, a importância que deve. Precisamos de formar, qualificar. As pessoas têm vontade de trabalhar, vamos de encontrar isso, têm curiosidade a uma formação, mesmo que a empresa não tenha capacidade de oferecer os dias, dar alguma flexibilidade. Quando as pessoas sentem... Há um ditado que eu gosto muito que diz que as pessoas são plantas mais complicadas. E nós todos precisamos de ser regados a alguma medida. Nós não vamos buscar uma planta lindíssima e pôr num escritório e esquecermos dela, sem regar, sem luz. As pessoas são iguais. Precisamos de atenção, precisamos de tempo para respirar, de alguma luz, precisamos de ser regados com conhecimento. E são estas o papel ativo que as empresas podem ter, porque o trabalho é uma fonte importante. Nós gastamos tanto tempo da nossa vida no trabalho e podemos fazer tanto bem através do nosso trabalho que merece ser fomentado.
todos nós merecemos um espaço em que nos sentimos valorizados, que nós conseguimos fazer a diferença e que o nosso tempo e conhecimento é valorizado, seja em que profissão for. As empresas precisam de adotar esta postura. Não tem só uma pessoa para desempenhar tarefas, tem uma grande parte da vida das pessoas nas suas mãos. Pode ter um impacto significativo. Geralmente, o burnout acontece quando existe, outra vez, uma grande dedicação inicial ao trabalho e está associado a um contexto. Então, pode existir a pessoa que até tem um contexto não tão positivo, mas com um contexto positivo que pode ajudar a colmatar os efeitos negativos nesse. Também precisamos ter atenção a isso. Contudo, as pessoas têm mais tempo ocupadas. O tal outro exemplo que eu dei, de nós alimentarmos várias áreas da nossa vida, se nós temos vários trabalhos, nós temos menos tempo para dedicar a essas outras áreas da nossa vida. E começa a haver cansaço acumulado. Nós sabemos que existe maior risco de burnout quando as pessoas não dormem tão bem, não cuidam de si, não bebem água suficiente, que é um dos aspectos importantes, e criam menos espaço para elas, porque nós todos somos pessoas individuais e precisamos de espaço para existir, mas quando nós só estamos a trabalhar e a desempenhar tarefa atrás de tarefa, deixa muito espaço para nós, e é aí onde existe o risco. E isto associado ao stress crónico de não sei se vou ter dinheiro suficiente para chegar ao final do mês, para pagar o carro, para pagar a casa, como é que eu vou pôr comida na minha mesa. Isto é todo um contexto, para além do burnout, que pode contribuir para o agravamento de burnout. E, infelizmente, nós sabemos que existe uma população de risco, de pessoas que não podem ou não têm tanta facilidade em escolher a sua situação laboral, que estão expostas, infelizmente, a situações de maior risco em que existe o abuso e não têm considerações, que existe pausas a tirar no trabalho, direitos à hora de almoço, dias de doença, e muitas vezes existe bastante pressão psicológica para desempenhar tarefas que nem se foram preparados para. A primeira coisa é exatamente o que já estão a fazer. Nós, se sentirmos que existe algum nível de identificação aqui, já é um sinal de alerta para nós pausarmos e refletirmos sobre a nossa própria vida, o nosso emprego e como é que chegamos até aqui. Ou seja, eu iria recomendar até ter um papel e uma caneta, refletir que aspectos deste é que fez sentido e que nós achamos que são semelhantes a nós e que outros aspectos é que podem não ser tão relevantes. Nós sabemos que algumas características de personalidade, tais como pessoas muito perfeccionistas, pessoas que têm a tendência a pôr muita pressão por cima de si, no seu desempenho, que põem muito do seu autovalor no trabalho, pessoas em situações socioeconómicas mais vulneráveis, que quer dizer que dependem do trabalho para sobreviver ou do próximo ordenado, sabemos que isto já são pessoas que estão em maior risco. E se nós identificamos que não estamos a dormir tão bem, sem causa aparente, antes eu dormia bem e a partir de uma semana já não estou a dormir, se sinto que estou a começar a ter problemas digestivos, já não sinto o mesmo prazer no trabalho. Temos pessoas que têm ataques de pânico antes de ir para o trabalho, que é um exemplo flagrante. São tudo sinais de alerta que nós deveríamos procurar ajuda. Existe um livro ótimo de uma médica portuguesa que se dedica a esta área há muito tempo, chamado Burnout, da Maria Antónia Frasquilho. Está disponível na maioria das lojas onde conseguimos comprar livros. Também podemos procurar online algum do conteúdo dela. Se não, a Ordem dos Psicólogos também tem alguns guias muito simples que nós conseguimos pesquisar e ver quais é que são os principais sintomas e quando é a altura de pedir ajuda. Porque existem vários níveis de ajuda, não quer dizer que necessitamos já de uma consulta de psicologia, mas talvez necessitamos de nos informar e simplesmente tirar uma pausa.